Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. O Homem com Pernas de Pau. Olá, Luciano. Os dados que eu vou fornecer são falsos para proteger a identidade do meu paciente. Tudo o que eu quero é relatar sua história porque a considero digna de ser contada nesse canal que eu tanto curto. Ele era um homem de cerca de 35 anos que veio para uma consulta. Eu vou chamá-lo de Pedro. Eu o conhecia há cerca de 6 meses, pois ele tinha vindo por outras questões em sua vida. No entanto, eu nunca o tinha visto tão machucado como pelo que aconteceu com sua mãe de 70 anos. Ele já havia me contado em várias ocasiões que a sua mãe tinha Alzheimer e a situação dela o machucava profundamente. Essa doença faz com que gradualmente você comece a esquecer detalhes, inicialmente insignificantes, mas à medida que avança, até as memórias mais importantes são esquecidas. Ela havia entrado em uma fase em que às vezes nem reconhecia o seu próprio filho. Para dar um exemplo, houve momentos em que ambos conversavam e ela começava a contar algo completamente diferente, saindo do assunto. Seu filho, tão paciente e compreensivo quanto podia ser, seguia o fluxo. Não é preciso dizer que já era muito normal esquecer o que tinha feito 2 horas antes, e ainda mais esquecer o que aconteceu no dia anterior. Mas, Luciano, eu estou contando essa história por um único motivo. Uma memória que, por alguma razão, sempre estava presente em sua pobre mente decadente. Todas as noites, ela se lembrava de deixar a porta do armário aberta. Era um hábito que, não importava quanto tempo passasse, ela sempre mantinha presente. Seu filho achava que era uma atividade estranha, mas que era perfeitamente explicável, dada a situação da sua mãe. Ela costumava fazer coisas que não tinham sentido, até que um dia de manhã, quando acordou e seu filho foi vê-lo em seu quarto para cuidar dela e conversar, ele perguntou por que ela sempre deixava o armário aberto. A senhora contou que quando tudo está completamente silencioso e escuro, um homem com um chapéu e pernas extremamente longas, como se estivesse em pernas de pau, saía do armário com dificuldade e se colocava em frente à sua cama apenas para olhar diretamente nos olhos dela. A pobre senhora, que deveria estar aterrorizada, acredita que é um amigo que a visita e por isso sempre deixa o caminho livre. Eles não dizem nada, apenas trocam olhares. Ela sorri ao contar, como se fosse a única lembrança que ela tem presente e que a faz feliz. Pedro nunca viu o homem em pernas de pau, mas não precisa fazê-lo para viver aterrorizado, sabendo que a sua mãe é visitada por algo assim. Você ouviu isso? A experiência que eu vou contar ocorreu com uma garota de 19 anos que procurou desesperadamente a minha ajuda. Ela tinha se mudado para a capital em busca de um futuro melhor vinda de outro estado do país. Ela tinha se mudado para a capital em busca de um futuro melhor vinda de outro estado do país para iniciar sua educação superior em uma universidade pública que a havia aceitado. Ela alugou um pequeno apartamento com uma colega de quarto e morou lá confortavelmente no início. Não havia nada que disparasse algum gatilho em sua mente. Mas após algumas semanas lá, o seu pesadelo começou. No meio da noite, ela acordou imediatamente e tentou voltar a dormir,
mas havia algo estranho. Um som repetitivo em sua mente. O som do clique dos ponteiros de um relógio de parede que não existia na casa. Ela se levantou e procurou o aparelho que estava fazendo o som, mas nunca o encontrou. Frustrada, ela voltou para a cama e se concentrou em dormir, pois no dia seguinte tinha que ir para a universidade. Ao acordar, o som havia desaparecido e seu colega de quarto negou que houvesse um relógio de parede na casa. As coisas começaram a ficar sombrias quando, algumas semanas depois, vozes começaram a aparecer. Eram mais irritantes do que assustadoras, e o que faziam era repetir a ação que ela estava realizando. Por exemplo, se ela estivesse escovando os dentes, uma voz em sua mente dizia: "Você está lavando os dentes sem mastigar." Se ela estivesse lavando pratos sujos, a voz repetia com palavras relacionadas a essa ação. Ela contou que, em alguns momentos, as vozes iam além e diziam o que ela deveria fazer. Se ela estivesse na cama para tirar uma soneca, a voz dizia: "Levante-se e vá comer." E, estranhamente, a garota obedecia. Ela não cedeu ao medo e à irracionalidade de pensar que o apartamento estava amaldiçoado. Mas, em vez disso, ela suspeitou que tudo estava relacionado às pressões de viver em outra cidade e frequentar a universidade. No entanto, fosse qual fosse a razão, ela decidiu procurar ajuda profissional. Após várias sessões e coletas de informações suficientes, determinou-se que ela estava desenvolvendo esquizofrenia, uma condição que muitas vezes se desenvolve por volta dos 20 anos devido a diversos fatores genéticos ou ambientais, não se limitando apenas a alucinações visuais, mas também a auditivas. É por isso que ela ouvia tantas coisas que na realidade nunca estiveram lá. Seu episódio de esquizofrenia diminuiu após alguns meses e ela está melhor agora. Ela continua a vir para consultas de acompanhamentos e toma medicamentos, mas no geral, o quadro dela está evoluindo bem. A cicatriz no estômago. Luciane e amigos, durante vários anos eu tratei pacientes de todas as idades com todo tipo de problemas. No entanto, houve uma pessoa em particular que realmente me tirou um sono. Eu nunca havia enfrentado algo assim e cheguei a pensar que estava além das minhas habilidades terapêuticas. A amiga de uma paciente fez uma consulta comigo. Na verdade, ela estava praticamente obrigando a paciente a me procurar. Eu nunca fui a favor de levar as pessoas à força para tratamento psicológico, porque elas raramente levam o tratamento a sério. Mas o dano que essa pessoa estava causando a si mesma era extremamente perigoso e ela precisava de ajuda urgentemente. A paciente era uma mulher de cerca de 40 anos de idade. Quando eu a vi, eu mal pude acreditar. Com o perdão da palavra, ela era um verdadeiro esqueleto. Eu nunca havia visto uma pessoa tão magra. Seus ossos eram visíveis de forma assustadora. Ela veio acompanhada da amiga que fez a marcação da consulta e essa amiga a segurava, porque a mulher mal conseguia ficar em pé. Sentamos nas cadeiras do meu consultório e começamos a conversa. A amiga dela explicou brevemente o que estava acontecendo. Disse que a paciente não estava comendo e isso estava claro para todos. Ela a levou a vários nutricionistas, mas eles não conseguiram fazer com que ela adotasse um estilo de vida saudável. Agora, eles achavam que era algo mental e que o problema havia começado quando o marido dela a deixou por outra mulher. Ela perdeu a casa e o carro e sua vida desmoronou. Ela começou a sofrer de insônia, teve menos frequências nas evacuações
e desenvolveu delírios. Quando eu falei diretamente com a paciente e perguntei por que ela não estava comendo, ela disse com uma voz cansada e triste que era porque ela estava apodrecendo por dentro e que seu estômago já não funcionava. Ela alegava que não importava se ela comesse, a comida não seria digerida, então ela não via necessidade de se alimentar. Se ela o fizesse, era porque a sua família a obrigava, mas ela não sentia que isso a estava fazendo bem. Luciano, fiquei muito triste ao ouvir e ver isso. Para encurtar a história, a paciente estava sofrendo da síndrome de Cotard, que é uma das doenças mentais mais infames que alguém pode ter. Também é conhecida como a síndrome da negação, na qual pessoas, como a mulher, podem delirar e acreditar em coisas que não são verdadeiras. Podem pensar, por exemplo, que não têm as pernas ou que elas não funcionam, e então começarem a se arrastar pelo chão como se não pudessem andar, mesmo que suas pernas estejam perfeitamente saudáveis. Essas crenças podem se aplicar a qualquer parte do corpo. Luciano, infelizmente, o dano que ela havia causado a si mesma era irreversível e ela morreu pouco tempo depois de começar a terapia. Eu acredito que se ela tivesse sido levada a um tratamento que visasse a sua mente ao invés do seu corpo, provavelmente ela poderia ter sobrevivido. Sempre acompanhada. Olá, Luciano e inscritos. Meu nome é Ingrid e eu moro no estado do Rio Grande do Norte. E no momento, estou navegando por um caminho repleto de desafios e emoções contrastantes. Eu sou mãe solteira de um menino de 2 anos e faço faculdade de medicina. Meu dia geralmente começa às 5:30 da manhã e se estende até tarde da noite. Como você pode imaginar, o tempo para descanso é um luxo quase inexistente. Meu pequeno filho ainda é muito jovem para entender o conceito de sono noturno e frequentemente ele vai dormir entre 1 e 2 da madrugada ou até mais tarde. Como resultado, eu confio o cuidado noturno dele aos meus pais, que gentilmente cuidam dele enquanto eu tento dormir algumas horas antes do meu exaustivo plantão no hospital, onde eu faço residência. Uma noite em particular, meu filho estava brincando no meu quarto até por volta das 11:30. Enquanto eu o ouvia sonolenta, minha mãe veio buscá-lo para que ele pudesse descansar um pouco antes do meu turno. Assim que eu soube que ela o havia levado, eu mergulhei em um sono profundo, abraçando o travesseiro e tentando ignorar o constante zumbido de exaustão em minha cabeça. No entanto, meu sono foi interrompido por um som. Como de costume, meu telefone estava ao lado do meu travesseiro, onde eu podia sentir sua vibração enquanto o alarme tocava. Algo então me acordou. Eu pisquei e semicerrei os olhos para verificar a hora na tela do telefone. Eram 00:40. Não era incomum meu filho brincar com pouca luz, e eu podia ouvir os barulhos que ele fazia quando entrou novamente no quarto. Parecia que ele estava brincando com meus materiais de estudo e arrastando uma pequena mesa que tinha ao lado da cama. Eu podia ouvir seus passos correndo de um lado para o outro. Então eu estendi meu braço na escuridão, tentando tocar a cabeça do meu filho, e eu pensei que tinha feito isso. Eu sussurrei um pedido para que ele parasse de fazer tanto barulho e me permitisse dormir. Eu senti seus cabelos emaranhados sob meus dedos, a textura era inconfundível. No entanto, não houve resposta, apenas um silêncio momentâneo antes dele continuar brincando. E então, eu ouvi a risada do meu filho vindo da sala ao lado, acompanhada pela voz da minha mãe. Quem estava brincando aos pés da minha cama?
e a quem eu tinha tocado um momento antes, pensando ser o meu filho. Luciano, um calafrio percorreu a minha espinha, enquanto os barulhos continuaram atrás de mim. O quarto estava totalmente escuro e meu coração batia forte no peito. Eu não queria olhar, eu tinha medo do que eu poderia encontrar. Eu me sentei rapidamente na cama, fechando os olhos firmemente, como se isso pudesse afastar o que quer que estivesse ali dentro. Por favor, vá embora daqui, disse eu, começando a rezar em silêncio, tentando reunir coragem. O silêncio preencheu o quarto e parecia que a minha súplica havia funcionado. Lentamente eu abri os olhos, olhando ao meu redor, e não havia ninguém lá, apenas a penumbra e a risada do meu filho vindo da sala que ficava ao lado do meu quarto. A exaustão venceu mais uma vez e, apesar do medo, eu voltei a adormecer. Uma semana depois, minha mãe me contou que naquela noite ela viu uma sombra subindo as escadas e ouviu passos atrás dela quando ela apagou a luz. Aquilo me deixou perplexa e eu comecei a pensar naquele ser que eu toquei e cujo cabelo eu senti sob meus dedos, acreditando que era o meu filho. A experiência me assombra até hoje. Foi um sonho, uma alucinação ou algo mais? Outra história que eu preciso contar aconteceu quando eu havia acabado de entrar para a faculdade. Eu estava no meu primeiro ano e, como você pode imaginar, entre as longas distâncias que eu precisava percorrer para chegar na universidade, as poucas horas de sono que eu tinha e o trabalho noturno, a ideia de morar perto da universidade parecia bastante atraente. Depois de alguma pesquisa, eu encontrei um quarto em uma casa com uma família cristã. Meus pais, embora preocupados, estavam um pouco mais tranquilos devido a esse fato. Nos primeiros dias na minha casa nova, tudo estava bastante calmo. Na maior parte do tempo, eu estava estudando normalmente até às 3 da manhã, me preparando para exames e trabalhos. No entanto, na segunda semana as coisas começaram a mudar. Uma noite, enquanto eu estava sentado estudando à mesa, eu senti de repente como se alguém estivesse tocando nos meus ombros. Eu me virei surpresa, mas não havia ninguém ali. Eu atribuí aquela sensação à falta de sono e decidi ignorá-la. Só que alguns dias depois, eu estava estudando novamente e por volta de 00:30 eu decidi que era hora de ir para a cama. Então eu tive um pesadelo e acordei repentinamente com a sensação de que alguém estava me abraçando. Eu pulei da cama e acendi a luz, mas, mais uma vez, não havia ninguém lá. Isso se tornou uma ocorrência comum. Eu acordava no meio da noite com a sensação de que alguém estava me abraçando. Eu comecei a ter medo de ir para a cama, preferindo passar a noite acordada do que enfrentar aquela presença novamente. Meus pais começaram a perceber que algo estava errado comigo e eles pensaram que era por eu estar estudando até tarde. Finalmente eu decidi falar com a minha mãe sobre o que estava acontecendo. Ela me sugeriu colocar um copo de sal embaixo da cama. Eu segui o seu conselho. Coloquei o copo naquela mesma noite, mas, em vez de melhorar a situação, piorou. Naquela noite, eu senti como se alguém se deitasse ao meu lado na cama. A partir daquele momento, eu comecei a dormir com a luz acesa, esperando que isso afastasse aquela presença. Eu pedi aos meus pais que me ajudassem a encontrar outro lugar para morar e, felizmente, eles concordaram. Mas depois daquelas noites, o medo de dormir no escuro me perseguiu por anos. Até hoje, lembrar daquelas noites me dá calafrios. Foi, sem dúvida, as experiências mais aterrorizantes da minha vida, e olha que eu já vivi bastante. Luciano, obrigada por tirar um tempo para ler a minha história. Um grande abraço a você e a todos os inscritos.